capítulo 14, versículo 15, o título diz: Jesus promete o Espírito Santo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Se você tiver um tempo hoje e puder ler os versículos anteriores, você vai ver que no capítulo 14 em diante, Jesus estava meio que se despedindo, vamos dizer assim, dos discípulos. Ele estava falando sobre o que iria acontecer. Ele seria crucificado, ele seria morto, sepultado, ressuscitaria no terceiro dia, subiria aos céus. Ou seja, ele estava explicando com detalhes que ele estava partindo. E ele, nas suas últimas palavras, vamos dizer assim, para os discípulos, ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A primeira coisa que me chama a atenção aqui, é que em nenhuma outra ocasião você vê Jesus dizendo que ia rogar por algo. Se você for ao dicionário, rogar significa pedir insistentemente. Ou seja, pedir é uma coisa, pedir muito é outra coisa. Rogar é pedir intensamente, insistentemente. Então, repare, olhe para mim, por favor. Jesus não rogou quando ele foi ressuscitar Lázaro. Ele simplesmente disse o quê? Lázaro, vem para fora. Ele não precisou rogar para curar nenhum enfermo. Ele simplesmente dizia para os enfermos: olha, seja feito conforme a sua fé. Olha, paralítico, levanta o teu leito e anda. Você não vê a necessidade dele pedir, e nem sequer pedir insistentemente, absolutamente nada. Mas com respeito ao Espírito Santo, ele disse: eu vou pedir intensamente, eu vou rogar ao Pai. Só aí você já vê que a importância que tem o Espírito Santo, ao ponto de o Senhor Jesus ter que o quê? Que rogar por Ele, para que Ele venha sobre nós. Então, se Jesus considerou tão importante assim o Espírito Santo, é porque de fato, os discípulos podiam não ter muitas coisas, mas eles não poderiam sobreviver sem o Espírito Santo. Amém? Então ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Esse outro aqui é muito importante, porque quando Jesus fala, ele poderia dizer: eu vou rogar ao Pai para enviar o Consolador, mas ele não disse assim, ele disse outro Consolador. Por que outro Consolador? A gente entende que ele estava dizendo, em outras palavras: eu tenho sido o vosso Consolador, mas eu vou rogar ao Pai que envie outro, ou seja, o meu substituto. Percebe, Sina? Eu tenho sido o vosso Consolador, e a gente vê isso no ministério de Jesus. Quantas vezes Ele consolou, Ele orientou, Ele fortaleceu os discípulos. A gente vê, por exemplo, quando houve aquela tempestade, e os discípulos estavam desesperados, achando que iam morrer, Jesus disse para eles: por que duvidaste, homens de pequena fé? Acalmou a tempestade, e logo eles ficaram como? Calmos. A mesma coisa aconteceu quando eles viram Jesus andando sobre as águas, e acharam que era um fantasma. Jesus disse: não temas, sou eu. Então, durante todo o ministério de Jesus, era Ele quem confortava, era Ele quem consolava. Quando Pedro puxou a espada e cortou a orelha do soldado, né? Jesus disse: não faça isso, quem fere com a espada será ferido. Então Jesus estava ali ensinando, orientando, fortalecendo, e ele estava prestes a partir. E o que ele estava dizendo para os discípulos? Eu vou, mas não se preocupem, vai vir o meu substituto.
Então repare a grandeza do que é você ter o Espírito Santo. É você ter Jesus dentro de você, de maneira que Ele vai fazer dentro de você aquilo que Ele fazia quando estava aqui em forma humana. Ele vai consolar, Ele vai fortalecer, Ele vai orientar, Ele vai te defender. Lembra quando Jesus defendeu Maria, depois que ela derramou o perfume aos pés de Jesus e Judas se levantou contra ela? Jesus disse: não a molestai, não incomode ela. Então, o Espírito Santo dentro de você vai fazer tudo quanto Jesus fez quando esteve aqui em forma humana. E não só, Jesus disse: rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, Jesus estava partindo, após ter ficado com eles ali durante um certo tempo, mas Jesus estava dizendo: o que vai vir, esse vai ficar o quê? Para sempre convosco. Pessoal, olhe bem para mim, por favor. O que é que você pode ter nesta vida, que você possa dizer assim, afirmar com certeza, que você vai ter isso para sempre? Existe alguma coisa, ou alguém, que você possa dizer assim, essa pessoa eu vou ter ela comigo para sempre? Porque, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a perder um ente querido, não é verdade? Quantas pessoas se casaram pensando que ia ter um marido para sempre e não passou de alguns anos? Quantas pessoas que infelizmente tiveram que sepultar os seus filhos? Nós nunca poderemos dizer que vamos ter uma pessoa para sempre. Embora seja essa a nossa vontade, mas só Deus sabe todas as coisas. A mesma coisa em relação aos objetos. Eu tenho essa Bíblia, eu cuido dela com muito carinho, mas eu não posso afirmar que eu vou ter ela para sempre, porque pode alguém me roubar, pode eu perdê-la, tudo pode acontecer. Nada, absolutamente nada, que nós temos é para sempre. Mas se você recebe o Espírito Santo, você pode tê-lo para sempre. Porque diferente da Bíblia, que pode me ser arrancada, diferente de um ente querido que nós podemos perder e não temos poder sobre isso, o Espírito Santo não. Ninguém pode tirar o Espírito Santo dentro de uma pessoa. Ninguém. Ninguém tem o poder de tirar o Espírito Santo dentro de uma pessoa. Só ela própria que pode perder ele, se ela se ela apagar o Espírito Santo, se ela pecar contra o Espírito Santo. Amém, pessoal? Percebe sim ou não? Então, o Espírito Santo é aquele que pode estar com você para sempre, no lugar onde ninguém puder estar, nos momentos que ninguém puder estar. Eu vejo pessoas, por exemplo, nessa altura do Covid, você vê que muitos tiveram que ficar isolados dos seus próprios filhos, pessoas que viviam nos lares que não receberam visita durante mais de um ano, os filhos não podiam entrar. Há lugares que você vai poder ir que ninguém vai poder ir com você. Há lugares que você vai estar que ninguém poderá estar ali com você. Mas se você tem um Espírito Santo, Ele vai estar sempre com você. Ainda que todos virem as costas para você, ainda que todos lhe abandonem, você nunca estará sozinho. Amém? É ou não é algo grandioso? E continua, Jesus continua. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha, pessoal, só este versículo aqui já daria uma pregação de muitas horas, porque há muitas coisas profundas aqui. Primeiro, Jesus deixa bem claro que há uma diferença entre o Espírito Santo habitar entre nós e estar em nós. Naquele momento que Jesus estava falando aquelas palavras para os discípulos, o Espírito Santo estava ali entre eles. No momento em que estamos aqui reunidos, ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo está aqui. É Ele que está iluminando a sua mente para entender isso. É Ele quem está falando através dessas palavras. Nós não vemos, não tocamos, mas podemos ouvir a sua voz, podemos receber o que Ele está a nos dar. Percebe, sim ou não? Mas Ele habitar entre nós e estar
em nós é algo completamente diferente. Porque enquanto o Espírito Santo habita entre nós, no momento que você está aqui ouvindo a palavra, quando você sair deste ambiente espiritual, muitos se sentem sozinhos, desamparados. Tanto é que tem gente que ela chega a dizer, olha, eu só estou bem quando estou dentro da igreja. Há pessoas que dizem assim, eu não entendo, eu me sinto tão bem dentro da igreja, eu me sinto tão firme com Jesus, eu falo que vou mudar, eu tenho uma força tão grande quando estou dentro da igreja, mas quando eu saio, quando eu estou no meio dos incrédulos, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou em casa, num ambiente terrível que eu vivo, parece que toda aquela força vai embora, por causa justamente dessa diferença. O Espírito Santo, ele está aqui, entre nós, mas ele quer estar dentro de você, porque aí quando você sair da igreja, você não vai sentir essa diferença. A mesma paz que você tem quando está num ambiente como esse, é a mesma paz que você tem quando está num ambiente totalmente diferente. Aí está todo mundo brigando, discutindo, o inferno, e você em paz, porque o Espírito Santo está dentro de você. Percebe? E aí não há aquela sensação de desamparo, porque Jesus, ele afirma, versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Como é que um órfão se sente? O órfão, você sabe, o órfão é aquela pessoa que perdeu pai e mãe. Um órfão se sente sozinho. Quem não tem o Espírito Santo, ela pode estar rodeado de amigos, ela sempre vai se sentir sozinha. Às vezes, pessoal, a gente dá toda a atenção, liga, telefona, manda mensagem, quando podemos, porque às vezes a gente não tem um contato, mas quando podemos, a gente dá toda a atenção, procura dar bom dia, boa tarde, tudo que podemos fazer. Mas ainda assim, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela se sente o quê? E às vezes algumas até comentam, poxa, ninguém se importa comigo. Ninguém se importa comigo, eu passei por isso, ninguém me ligou, ninguém falou isso, ninguém disse aquilo, o pastor nem olhou na minha cara, e coisas desse tipo. Eu respeito, mas o que é isso? É um sentimento de órfão. Mas quem tem o Espírito Santo, não sente assim. Porque ainda que ninguém ligue para ela, ainda que os filhos, não deveria, mas ainda que os filhos não ligam, não dão a atenção que ela como mãe gostaria de ter dos seus filhos, mas ela não fica ali mendigando atenção, ela não fica ali mendigando a carinho, mendigando a atenção de ninguém, porque ela tem dentro dela o Espírito Santo que a faz sentir-se realizada, ainda que todo mundo vire as costas para ela, ainda que todo mundo lhe abandone, ainda que ela sofra uma decepção amorosa, não deve acontecer, mas ainda que isso acontecesse com alguém, o Espírito Santo dentro dela diz assim, não importa, ele não ama você, mas eu te amo. E aí na mesma hora a pessoa, obrigado Espírito Santo, amém? A pessoa, ela passa por uma perda profissional, uma perda de um ente querido. Eu me lembro, alguns anos atrás, a gente estava aqui em Vila Nova de Gaia, e a minha esposa recebeu uma chamada, o pai dela faleceu, um homem saudável, novo. Acontece. O coração parou e já foi. E foi um choque. Não deu tempo de visitar, porque não tínhamos condições de ir naquele momento, e ela não pôde estar nem sequer na sepultura, no sepultamento do pai. Dói? É claro que dói. Dói quando você está presente, principalmente quando você está distante, né? Mas ela recebeu o telefonema na sexta-feira, no domingo estava dando aula na escolinha, dando uma palavra de fé para as crianças. Quem é que sustenta uma pessoa num momento como esse? É o Espírito Santo. Dói? Dói. Sente? É lógico, é um ser humano como qualquer outro. Mas não o suficiente da pessoa perder o chão. Você sabe, talvez você conheça pessoas que perderam um ente querido e parece que o familiar morreu e a pessoa morreu junto, nunca mais foi a mesma.
Porque o ser humano não está preparado para tudo. Tem gente que bate no peito e diz, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma mulher forte, graças a Deus. Mas até o momento dela passar por uma coisa, por uma situação e ver que ela não era assim tão forte como achava. Porque ninguém é tão forte que possa dizer, eu não preciso do Espírito Santo para passar por isso. Porque só quem tem o Espírito Santo está preparado para passar por tudo. Entende sim ou não? Nem o próprio Senhor Jesus, repare, nem o próprio Senhor Jesus dispensou a necessidade de ter o Espírito Santo. Porque até o Senhor Jesus, para cumprir o seu ministério, para suportar a cruz que ele suportou, ele precisou receber o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, mesmo sendo o Senhor Jesus, ele estaria em desvantagem. Entende, Senhor? Então Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Versículo 19, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Acho que vale a pena a gente repetir essa parte, não vale? Aquele que tem os meus mandamentos. O que são os mandamentos de Jesus? A palavra de Deus. Aquele que tem a palavra de Deus, e o quê? E o guarda. O que é guardar? Significa fazer isso aqui? Guardar dentro de um cofre? Não faz sentido. Significa praticar. Quando a gente guarda, significa o seguinte, olha, uma pessoa fez algo para sujar o seu coração, para você ficar com mágoa. E a palavra de Deus ensina que você deve perdoar. O seu vizinho que é incrédulo diz assim, fulano, se eu fosse você, eu não perdoaria. Você diz assim, eu vou perdoar. Não é porque o fulano merece ser perdoado, porque ele nem sequer reconhece o erro que cometeu comigo. Mas eu vou perdoar porque é o que a palavra de Deus ensina. Não é o que eu quero é outra coisa. Mas eu vou fazer, porque é o que tem que ser feito. Isso significa guardar a palavra. Então, se você quer ter o Espírito Santo, esse é o caminho. Você não precisa ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Você não precisa ser super santo. Aliás, eu até fiz esse comentário de manhã. As pessoas que demonstravam super santidade, mais tarde vieram a mostrar que, na verdade, havia ali um pecado escondido. Porque por trás de uma super santidade, pode haver, como nos casos dos religiosos, dos escribas, dos fariseus daquela época, muita coisa ruim escondida. Super santidade não existe. Todos somos falhos. Todos somos falhos. Amém? Está claro? Então, não é uma questão de super santidade, não é uma questão de você ser perfeito, não. É obedecer a palavra de Deus. Caiu, se levanta. Errou, se conserta. Pecou, se arrependa. Pronto. Você pratica a palavra de Deus. É o que Jesus espera de nós. É o que Ele espera de quem diz que ama Ele. Por isso Ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado de meu Pai. E eu o amarei, e me manifestarei a Ele. Então disse-lhe Judas, não os Iscariotes, Judas Tadeu, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Veja, repare, quando você ler a Bíblia, não leia com pressa, leia meditando. Veja que Jesus disse, que se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele. Viremos, significa que Ele e o Pai, Jesus está se referindo ao quê?
no título do versículo 15, Jesus promete o Espírito Santo. Então ele está dizendo que quando o Espírito Santo vier, vem ele, o Pai e o Filho. Quando o Bispo Macedo falou lá no estádio, que quem recebe o Espírito Santo recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem gente que, como assim? Eu não entendo. Ou recebe o Espírito Santo, ou recebe o Pai, ou recebe o Filho. Espera aí, que confusão é essa? Não é confusão, pessoal. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma vez eu ouvi uma explicação muito fácil de entender sobre isso. A água, ela tem o estado líquido, sólido e o gasoso. O gelo é o quê? É água. O vapor é o quê? E a água? Então, a água pode ser líquido, sólido, gasoso. Mas as três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são um só. Quem tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo dentro dela, tem o Pai e o Filho dentro dela. Entende sim ou não? Um outro exemplo muito fácil para você entender. Nós somos corpo, alma e espírito. Quando você olha para mim, você está vendo o meu corpo, mas também está aqui a alma e o espírito. Assim como a minha alma sou eu, o meu espírito sou eu, o meu corpo sou eu, os três sou eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Às vezes até na hora da busca, a gente está louvando, às vezes tem gente que quando chega de uma outra igreja, aí vê a gente falando com o Pai, daqui a pouco está falando com o Filho, daqui a pouco fala com o Espírito Santo, aí fala, que confusão, não sabe com quem fala. Quando você fala com um, está falando com quem? Com outro. E quando você tem o Espírito Santo, você tem a Santíssima Trindade dentro de você. O que pode ser mais precioso do que isso, pessoal? Quando uma pessoa não tem o Espírito Santo, no fundo é porque ela não entendeu a grandeza do que é ter o Espírito Santo dentro dela. Porque quando ela entende o que é ter o Espírito Santo dentro dela, eu duvido que ela vai desejar outra coisa mais do que isso. Então, se existe algo que impede ela de ter o Espírito Santo, exemplo, se ela tem um hábito, ela é uma pessoa que gosta da vida noturna, onde ela se prostitui, mente, tem vícios, e ela sabe que nessa vida ela não vai ter o Espírito Santo. Vivendo dessa maneira, ela não vai receber o Espírito Santo. O próprio Deus testifica dentro dela que se ela quiser ter o Espírito Santo, tem que deixar aquela vida. Se ela não sabe o valor do Espírito Santo, ela vai preferir ficar naquela vida do que receber o Espírito Santo. Mas se ela entende o valor do Espírito Santo, o que ela vai fazer? O quê? Eu gosto muito dessa vida que eu vivo, mas o Espírito Santo é muito mais importante. E eu vou abrir mão disso. Tem gente que abre a mão dessa vida para poder se casar, né? Não é assim? Tem gente que diz assim, poxa, eu conheci uma pessoa, não dá mais para viver essa vida noturna. Por amor àquela pessoa, larga a vida do mundo. Eu já vi gente que largou o vício por causa do amor por uma pessoa. Meu pai é um exemplo disso. Uma vez ele chegou bêbado, eu era muito criança, em casa minha mãe pegou um cabo de vassoura, quebrou na cabeça dele e disse, se você voltar aqui desse jeito, você não entra mais. Nunca mais ele voltou a beber. Mas por favor, não faça o mesmo, viu? Funcionou com ela, pode não funcionar com você, mas funcionou com a minha mãe. O meu pai, porque amava a minha mãe e a minha família, disse, eu tenho que escolher, porque ou eu continuo nessa vida, ou... Então, se ele largou o vício por amor à minha mãe, o que é que uma pessoa não pode largar por amor ao Espírito Santo? Quem está entendendo, por favor? Mas se a pessoa, ela diz o seguinte, eu tenho um namoro, eu tenho relações fora do casamento, se eu disser não para o meu namorado, ele vai me deixar. E agora? É porque você não quer o Espírito Santo mais do que o seu namorado. O seu namorado é mais importante para você do que o Espírito Santo. Percebe? Ou eu estou exagerando? Duvido. Porque se o Espírito Santo é mais importante, você chega nele e diz o seguinte, olha, a partir de hoje vai ser assim. Mas esses pastores, não é pastor nenhum, não. Sou eu que estou dizendo, e se você me ama,
você vai mostrar isso para mim. Pronto, acabou. Ponto final. Agora, se a pessoa quer continuar no pecado, então não tem jeito. Ela vai ouvir a palavra, o Espírito Santo vai habitar entre nós, ela vai se sentir bem, confortável, mas sempre vai ser a pessoa vazia, sempre vai ser essa pessoa fraca, sempre vai ser essa pessoa que se sente sozinha, e ainda corre o risco desse namorado, pela qual ela tanto fez. Não vou falar não, porque senão alguém vai dizer assim, ele está rogando praga. Não é verdade? Mas eu já vi isso acontecer muitas vezes. Porque ninguém vai ficar com a gente para sempre. O Espírito Santo, sim. Amém? Então, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, e Deus já lhe mostrou algo que você precisa deixar, o que é que você ainda não deixou, que tem sido a barreira para você receber o Espírito Santo? Você está disposto a deixar a partir de hoje? Você entendeu a grandeza do que é? Você entendeu o valor do que é que Deus está oferecendo para você? Agora eu pergunto, vale a pena você deixar isso que Deus está pedindo para ter o Espírito Santo? Então, tome uma decisão na sua vida. Amém? Porque o Espírito Santo quer estar dentro de você. E você nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser o mesmo depois que o Espírito Santo estiver dentro de você. Amém? Fiquem de pé, por favor.